Fala pessoal, tudo certo? Vocês já se perguntaram em como fazer o seu primeiro programa em Python? Um programa como esse que eu vou mostrar aqui, por exemplo. Qual é seu nome? Meu nome é Carlos e quantos anos você tem? Eu tenho 20 anos e ele retorna o meu nome e quantos anos eu terei daqui um ano. Se você tem interesse, vamos para o nosso primeiro vídeo ensinando print, input e variáveis. Vem comigo. Bom, galera, aqui com o nosso VS Code aberto, eu já ensinei na outra aula vocês como vocês criam uma pasta e abrem ela no VS Code. Aqui a gente vai começar a codar o nosso primeiro programa, que é o programa que vocês acabaram de ver. Bom, para vocês criarem um novo arquivo aqui dentro, vocês vão vir aqui em New File, vão escrever o nome. Geralmente, nossos primeiros programas, o programa principal, os nossos primeiros programas, a gente dá o nome de main.py, que é o centro, né? E o py é a extensão do Python. Bom, a primeira coisa que eu tenho que falar para vocês é o que é uma variável. Uma variável ela não é nada mais nada menos que uma caixa com um nome que guarda alguma coisa dentro dela. Que nem eu vou deixar aqui do lado. E bom, vamos declarar nossa primeira variável. Nossa primeira variável, nome. Ela vai ser o meu nome, Carlos. Certo? E o que é essa variável? O que vocês devem saber para declarar uma variável? Para falar, isso aqui é uma variável. Primeiro, ela não pode ter espaço. Então não pode ser nome Carlos. Não. Ela teria que ser, por exemplo, nome underline Carlos. Isso seria um nome válido de variável. Ou ela poderia ser nome Carlos com o C maiúsculo. Ou ela também poderia ser tudo minúsculo assim também. Mas o que a gente mais recomenda ou é assim, com o underline, ou com o C maiúsculo. São o que você mais vai ver por aí. Outra coisa, a variável ela não pode começar com números. Ela não pode começar com números de forma alguma. Não vai funcionar. Correto? Agora que a gente já falou um pouquinho de variáveis, seria bom a gente começar a exibir a nossa primeira parte do programa na tela. Porque, por exemplo, agora eu vou mostrar na prática. Se eu criar aqui nome igual a Carlos e eu rodar o programa, o que você acha que vai acontecer? Não aconteceu nada. Ele não exibiu nada. Porque, de fato, a gente só está falando para o computador. Ó, computador, pegue esse nome Carlos e guarde em um lugar aí. Para que depois eu possa chamar. É basicamente isso que a gente está falando para o computador. Bom, agora que vocês já viram que só armazenar o nome numa variável não muda nada, a gente precisa fazer algo com essa variável, usar ela para alguma coisa, a gente vai aprender o print. E o que seria o print? Vou mostrar aqui para vocês. Print, olá, Carlos. Vamos rodar para ver o que vai acontecer? Ou melhor, vamos colocar olá, usuário. Vamos ver o que vai acontecer? Ele vai colocar aqui, ó, olá, usuário. Legal. Pô, legal, Carlos, mas e aí? Eu quero exibir alguma coisa que eu escolhi, né? Que está numa variável, por exemplo, alguma coisa assim. Então, vamos colocar aqui olá, vírgula, nome. Vamos ver o que vai acontecer? Olá, espaço, Carlos. O espaço ele dá uma vírgula. A gente poderia fazer assim e colocar um ponto de exclamação no final. Olá, Carlos, ponto de exclamação. Ou também a gente poderia fazer assim, com o maisinho. O maisinho ele não vai dar o espaço, ele vai simplesmente juntar. Concatenar, que é o que a gente chama. Ó, olá, Carlos, e a exclamação sem espaço. Por exemplo, se eu colocar aqui Pedro, opa, Pado não, Pedro, o que vai acontecer? Olá, Pedro. Agora, você deve estar se perguntando, tá, Carlos, mas eu fico mudando ali o nome, fico fazendo isso, mas, cara, eu não quero isso, eu quero que o meu usuário diga o nome, né? A gente quer chegar no resultado do programa. Exatamente, é nesse resultado que a gente quer chegar. E para fazer isso, a gente pode declarar nome, a gente pode falar aqui, ó, a gente tem uma variável, a gente tem uma variável chamada nome. Mas agora a gente precisa fazer alguma coisa com essa variável nome. Certo? E a gente precisa que alguém escreva. E para alguém escrever, a gente faz isso aqui, ó, nome igual input, ou seja, uma entrada de usuário in, né, in dentro, uma entrada do usuário para o computador, e vai ser qual é o seu nome. Passo. Agora vamos ver o que vai acontecer? Vamos rodar aqui. Qual é o seu nome? Meu nome é Carlos. Opa, agora o nosso programa já está bem melhor. O usuário já consegue falar o nome dele e o programa já reage a isso. Agora, a gente tem que chegar na parte da idade, correto? E agora a gente vai entrar em duas coisas que a gente vai falar mais nas próximas aulas, mas eu quero que vocês saibam.
a gente tem algo que a gente chama de int e algo que a gente chama de string, correto? O que é um int e um string? Um int é um número, ou seja, 12, 1, 0, 0, menos 1. Isso é um int. O que não entra no int seria números com ponto. Isso aqui não é um int, isso é uma coisa que a gente vai ver mais para frente, se chama float. A gente vai ter uma aula só disso, sobre float, bool, um monte de coisa. Mas por enquanto eu quero que saibam que int é um número inteiro, ou seja, um número sem vírgula. Correto? E uma string é nada mais, nada menos do que essas coisas entre aspas que vocês estão vendo aqui. Olá, qual é seu nome? Toda essa parte aqui. E o nome, o próprio nome é uma string, porque o input, quando você faz o input, ele retorna uma string. Eu já vou mostrar isso para vocês, vocês vão entender um pouquinho melhor. Certo? Então, uma string é um conjunto de caracteres, correto? É um conjunto de caracteres que geralmente representa entre duas aspas ou uma aspa. A gente poderia fazer assim também, né? Não precisa ser duas aspas. Só que se você começa com uma aspa, você tem que terminar com uma só. Se você começa com duas, você tem que terminar com duas. Bom, agora vamos colocar a nossa idade. Idade. Vai ser um input e vai receber quantos anos você tem. Bom, agora a gente vai colocar aqui print. Daqui um ano você terá 2 pontos, vírgula, idade mais 1. Vocês concordam comigo? Que daqui um ano eu vou ter a minha idade atual mais 1. Ou seja, se eu tenho 20 em 2026, daqui um ano eu vou ter quantos, pessoal? 21 em 2027, eu vou ter 21 anos. Então vamos ver o que vai acontecer aqui? Vamos rodar o nosso programa. Qual é seu nome? Meu nome é Carlos. Quantos anos você tem? 20. Tá vendo que ele deu um erro? E, ó, a gente só consegue concatenar string com string. E como assim? Esse número aqui, ele é um int, correto? Só que a nossa idade, ela tá como string, porque que nem eu falei para vocês, o nosso input ele retorna uma string. E se eu quero pegar um int, um inteiro, o que eu faço? Eu coloco int ao redor do input. Então a gente está falando, ó, você vai ler o que está aqui, o que o usuário digitou e vai transformar para um inteiro e vai guardar na variável idade. Vamos rodar agora para ver o que vai acontecer? Melhor não fechar aqui. Rodando agora, Carlos Leonardo. Quantos anos você tem? Eu tenho 20. Olá, Carlos Leonardo. Daqui um ano você terá 21. Ó, falta uma coisa muito importante. O usuário ele sempre tem que saber o que a gente está falando, né? Você terá 21. 21 o quê? 21 chinelos? Não, né? 21 anos. Vamos rodar de novo, uma última vez. Carlos, quantos você tem? Eu tenho 20 anos. Daqui um ano você terá 21 anos. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa primeira aula, a aula mais básica sobre o mundo da programação. A próxima aula vai ser sobre os tipos de variáveis, beleza? Então é isso. Se cuidem. Espero que vocês tenham gostado e aprendido muito. E vai ter um exercício aqui abaixo no meu GitHub para vocês resolverem. Vai ter o que vocês devem fazer e a resolução logo embaixo. Então vocês vão poder treinar e chegar bem preparados para a próxima aula. Lembrando que programação é como matemática, certo? Você só aprende fazendo. Então é isso. Muito obrigado por assistirem até aqui. Até a próxima aula.